Bom, então hoje a gente vai falar, né, sobre ruína na flexão simples ainda, né? A gente vinha falando de flexão simples, já vem falando de flexão simples há um tempo. Hoje a gente vai falar de flexão simples quando a gente tiver a nossa seção transversal em formato de seção T, tá? A gente vinha falando até então de seções sempre retangulares, né? Seja ela de uma viga ou seja ela de uma laje maior, né? Contando de largura unitária aqui de 1 metro, mas sempre retangular. Agora a gente vai entrar aqui no estudo da seção quando a gente tiver a seção transversal em formato de T, né? Saber quando é que isso acontece e por que isso acontece, ok? Então, assim, a seção T, tá? Ela decorre, né, do arranjo estrutural quando a gente tem, né, laje descarregando em vigas. Então, a gente tem aquele encaminhamento estrutural que a gente já está acostumado a trabalhar, que é das lajes se apoiando nas vigas, né? E as vigas, elas se apoiam nos pilares, tá? Então, a gente tem esse caminhamento aqui que a gente já está acostumado a ver desde o começo que a gente está discutindo aqui, concreto, a gente vem falando desse caminhamento estrutural, das cargas que vêm das lajes e vão até as vigas. Aí, o que é que acontece? Quando a laje for do tipo pré-moldada, a seção, ela realmente é retangular, né? A gente tem elementos que ficam aqui desse jeitinho aqui que tá aparecendo para vocês. A gente tem a laje e a gente tem aqui os elementos de vigas, né? Essa estrutura, ela é uma estrutura montada, tá? Então, quando a gente olha para a seção transversal desse tipo de estrutura, essa peça aqui, que é a nossa laje, ela chegou depois, né? Eu tinha as vigas, e aí depois eu venho aqui com a laje, coloco ela por cima de forma montada. Então, as minhas seções, os meus elementos, eles são realmente individuais e separados entre si. Acontece que quando a gente está lidando com estruturas maciças, né, com lajes maciças ou lajes nervuradas, a gente tem esse tipo de arranjo aqui entre as nossas estruturas, né? Então, a gente tem aqui as nossas vigas e a nossa laje. O que é que acontece? O que é a viga T, né? O que é a seção T de uma viga? A seção T de uma viga é quando a minha laje, né? Quando uma parte da laje, ela ajuda a viga a resistir aos esforços de flexão. Como é que isso acontece? Nós temos aí uma viga, vou colocar aqui só uma viga, tá? Eu tenho aqui uma viga e tenho também uma laje aqui apoiada sobre ela, né? E a laje tem um comprimento aí bem mais significativo. O que é que acontece aqui? A viga, ela é esse elemento aqui que tá aqui embaixo. Só que, quando a gente vai concretar isso aqui, a forma e a armadura, ela interligam, a armadura ela interliga esses dois elementos, né? Ela interliga a viga com a laje. E aí, quando eu tenho uma ligação aqui entre esses dois elementos, no ato da minha concretagem, faz com que parte da laje se incorpore à viga e ajude essa estrutura a resistir os esforços de tração, lá na zona tracionada, de compressão, perdão, lá na zona comprimida. Então, o que é que a gente tem? Nós temos aqui o aço na zona de tração, resistindo aos esforços de tração, né, abaixo da linha neutra, e nós temos uma parte muito maior aqui da nossa estrutura que compete à zona comprimida do elemento. Então, a zona comprimida do elemento agora, ela não é mais só a metade superior de um retângulo. Ela também tem uma parte aqui da laje que está agregada a ela, e aí vai formar o que a gente chama de seção ok? Então, esse tipo de estrutura, ele é super importante a gente estudar,
para poder a gente conseguir obter o entendimento das lajes nervuradas que vão aparecer mais na frente, né? Então, nós temos isso acontecendo. Então, a seção T ela pode ser totalmente retangular, quando nós temos estruturas pré-moldadas, ou ela pode ser em formatos mais tênues, né? O formato pode ser não retangular, dependendo aí do tipo de estrutura que nós vamos ter e que nós vamos estudar. Mas o que nos importa aqui é o conceito da seção T, que nada mais é do que uma parte da laje, né, na seção T. Na seção T, nós temos uma parte da laje ajudando a viga a resistir aos esforços de compressão. Certo? Então, esse pedaço da laje que ajuda a viga a resistir a esses esforços de compressão, né, que são esses bracinhos aí que vão ser acoplados, nós vamos dar o nome de largura colaborante. Então, a largura colaborante da viga T vai ser nada mais, nada menos do que os bracinhos aqui do T. Cadê a caneta? Do que os bracinhos do T que vão se ligar com a seção transversal, né, para formar a nossa viga aqui de seção especial, tá? E essa largura colaborante, ela depende aqui de algumas coisas, tá? Então, no cálculo da viga T, a gente vai definir como largura colaborante a largura da laje que efetivamente contribua, né, para absorver os esforços de compressão. Então, a nossa largura colaborante, que nós vamos chamar de BF, que vai ser nossa altura superior, ela vai ser dada pela largura da viga, né, que é o BW, que é nosso trecho aqui inferior. Nós temos isso aqui. Então, essa distância aqui a gente já chama de BW, desde sempre. E aqui a gente vai ter o nosso BF, que é a nossa largura colaborante. Então, o BF vai ser igual ao BW, acrescida aí de, no máximo, 10% de uma distância A, tá? Entre pontos de momento fletor nulo, para cada lado da viga que houver largura colaborante. Mas quem é essa distância A? A gente vai já ver. Então, nós temos aqui a largura colaborante, que é o BF, que é a distância aí entre os dois extremos do bracinho. Nós temos o BW aqui, que é a largura inferior, né, a largura da viga. E nós temos aqui esses dois vãos que eu chamei de B1 e B3, que são os lados aí da nossa largura colaborante para cada lado do elemento. E nós temos aqui também o HF, que é a nossa altura do elemento superior. Então, nós temos aqui essa parte, tá? Nós vamos chamar, que eu pintei de azul, nós vamos chamar de mesa, tá? Essa parte aqui que eu vou pintar de verde, nós vamos chamar de alma. Então, a viga T, ela é composta por essas duas seções. A seção, né, a parte da mesa, que é a parte larga, e a alma do elemento, que é a parte estreita, né, que é a parte originalmente composta pela viga inicial. Então, a parte azul, que eu acrescento, a parte de laje, que vai ser acoplada à viga, ela vai ser chamada de mesa. Então, a mesa ela tem a largura BF e a altura HF, que é a altura da nossa laje. E a alma aqui tem a altura da viga, né, inicial, com o BW. Quanto ao B1 e ao B3, nessa distância A que eu falei, ela pode ser estimada em função do comprimento,
do vão, né? O comprimento do tramo considerado. Então, se a gente tiver uma viga simplesmente apoiada, né? A gente vai ter que o A é igual a L. Se o vão ele tiver um momento em uma só extremidade, ou seja, ele tiver engaste em uma das extremidades, o nosso A vai ser 0,75 vezes o L, que é o tamanho do vão. Se a gente tiver dois momentos nas duas extremidades, ou seja, se a gente tiver dois apoios, deixa só eu exemplificar aqui. Se eu tiver biapoiada, é isso aqui, ó. Se eu tenho um momento em só uma das extremidades, é porque eu tenho isso aqui, engaste, apoio. Se eu tenho engaste, né, momento nas duas extremidades, é porque a gente tem isso aqui, ela é biengastada, né, momento nas duas extremidades. E quando o tramo é em balanço, é porque está assim, com a borda livre, né, não é com a borda apoiada. Então, nós temos aí essas configurações, esses valores aí de A, que vão ser o parâmetro que vão definir essas larguras B1 e B3, tá? Então, BW é a largura real da nervura, né? Nervura que a gente chamou é a nossa alma. O BA é a largura da nervura fictícia, né? Aumentando aí a largura real para cada lado. B2 é a distância entre as faces das nervuras fictícias aqui sucessivas, tá? Então, nós temos isso aqui, ó. Isso é o que a norma traz para a gente fazer a consideração da viga em seção T, ok? Então, nós temos o B1, que é essa distância aqui, né? É o menor valor entre 0,5 de B2 ou 10% de A. Lembrando, A vai depender do tipo de vão, tá? Do tipo de apoios no tramo. E o B2 é a distância aqui, né, face a face entre duas nervuras ou entre duas almas, tá? Por que é que a gente chama isso aqui de nervura? Imagine que a gente tem aqui uma viga T. Uma viga T. Aí eu venho e coloco aqui outra viga T bem aqui. Depois eu coloco outra viga T bem aqui. Aí outra viga T bem aqui. Mais uma. E assim eu vou decorando todo o meu slide com diversas vigas T's. O que é que eu vou ter no final aqui da minha configuração, no final do meu elemento? Eu tenho uma parte inteira aqui formada pelas larguras colaborantes, né? Um tablado de concreto aqui, todo maciço. E tenho aqui de largura, que eu vou chamar aqui de HF. E tenho aqui protuberâncias, né? Eu tenho espaços vazios, digamos assim, dedos que formam espaços entre si, né? Então, a esses dedinhos aqui, a esse monte de pinguelo, digamos assim, a gente dá o nome de nervuras, né? Que é isso aqui, nada mais é do que um esquema físico de uma laje nervurada. Então, as nervuras, elas vão ser nada mais, nada menos do que as vigas, tá? Em uma laje nervurada, que são diversas vigas T's, a parte que representa a viga em si, né, o elemento aqui mais estreito, é o que a gente chama de nervura ou de alma, tá? Então, essas distâncias, elas vão depender do tipo de projeto. Então, a gente vai ter as distâncias B1 e B3, que são os dois lados da largura colaborante, vão ser função aí dos vãos, né, que são adjacentes a ela. Ou vai ser metade do vão entre duas nervuras, ou vai ser 10% do valor de A, onde A depende do comprimento e depende de como ela está apoiada aí sobre os pilares ou sobre outras vigas. Então, a gente tem que fazer essa análise antes de definir aí quais são as larguras colaborantes da nossa viga T, tá? E aí, a gente precisa fazer a verificação do comportamento de uma viga T. Por quê? A nossa viga T, ela existe de duas formas diferentes.
Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma viga T aqui mais ou menos bonitinha. Aqui eu tenho uma viga T e aqui eu vou ter outra viga T. Então, a gente tem aqui duas alternativas, tá? Com relação à linha neutra do nosso elemento. A linha neutra em um elemento de flexão qualquer, a linha neutra, ela é, né, aquele elemento que divide a nossa seção transversal entre a nossa zona de compressão e a zona de tração. Então, é a linha neutra que define o quanto da nossa seção transversal que vai trabalhar, basicamente, né, o quanto do concreto que vai trabalhar, que vai funcionar trabalhando a compressão. Uma vez que aqui na zona tracionada, o nosso concreto ele está fissurado, a gente já viu isso, né? E nós temos aqui a armadura longitudinal para resistir aí aos esforços de tração. Então, a linha neutra, ela é quem define, né, que aqui é o nosso X, a gente já sabe como calcular essa altura também, é o que define o quanto de concreto que vai resistir à compressão. Quando a gente está lidando com uma seção retangular, é muito simples, a linha neutra ela vai de 0 até a posição X, sem nenhum problema. Quando a gente vem para a viga T, aí nós temos uma pequena modificação. Por quê? Porque a linha neutra ela pode se encontrar em dois lugares diferentes. Ela pode estar passando na alma ou pode estar passando na mesa, né? O que é isso que eu tô falando? A linha neutra, ela pode estar em uma posição que se encontre de 0 até HF, ou seja, ela pode estar passando aqui, ou ela pode estar passando aqui, num X maior do que o HF. Aqui é o nosso HF, que é a altura da mesa, tá? Então, nós podemos ter um X, que é a posição da linha neutra menor do que o HF, ou nós podemos ter um X maior do que o HF, ou seja, aqui, quando ele for menor, a nossa seção de compressão, ó, ela vai ser isso aqui. Não difere muita coisa do que a gente já viu até então. Então, quando o nosso X, quando a linha neutra for menor do que a altura da flange ou a altura da mesa, ou seja, quando a linha neutra estiver passando na mesa, nós vamos ter nada mais, nada menos do que um elemento retangular resistindo a esforços de flexão. Quando a linha neutra ultrapassa o valor de HF, ou seja, quando acontece isso aqui, ó, então é essa galera todinha aqui agora que está resistindo aí aos esforços de compressão. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma modificação realmente da seção transversal. Eu não tenho mais um elemento retangular, agora eu tenho realmente um elemento em formato de T. Então, eu tenho toda essa galera aqui resistindo aos esforços de compressão. Então, quando a nossa posição da linha neutra está, né, quando o nosso X é menor do que o HF, ou seja, quando a linha neutra está na mesa, nós chamamos essa viga de viga T falsa, tá? E quando o X é maior do que o HF, ou seja, quando a linha neutra está na alma, nós dizemos que essa seção é uma seção T verdadeira. Então, a gente vai ter esses dois tipos de comportamento. Uma viga seção T, ela vai se comportar como uma seção T falsa, ou ela vai se comportar como uma seção T verdadeira. E para a gente saber disso, a gente precisa fazer aqui uma verificação desse comportamento e ver quais são os parâmetros que vão definir isso, né? Basicamente, eu já falei aqui que vai ser a posição da linha neutra e a altura do flange, né, ou a altura da mesa. Então, para verificar se essa viga possui realmente, né, um comportamento de seção T, a gente precisa analisar a profundidade da altura, né, da linha neutra Y do diagrama retangular, que é o nosso diagrama simplificado,
com relação à espessura da laje, né, que é a altura da nossa mesa. Se o Y for menor ou igual, né, se a nossa posição da linha neutra for menor ou igual, a gente tem que a viga é uma seção T falsa. E se não for, se for maior, é uma seção T verdadeira. Aqui eu coloquei o X porque eu estava falando da posição da linha neutra. Mas, na verdade, o que é comparado aqui é o nosso Y, que é a profundidade da altura do diagrama retangular, que é igual a 0,8x, né? A gente já viu isso aí anteriormente. Então, aqui Y igual a 0,8x, ok? Então, tá aqui, né, uma viga T mais bonitinha, mais bem desenhada, e aqui tá a nossa profundidade aqui do diagrama retangular, tá? Que é o diagrama simplificado. O Y, que é 0,8x. Se ele for menor do que o HF, a gente vai calcular isso aqui como uma seção T falsa, que não tem diferença das seções que a gente já calculou. Ou seja, vai ser uma seção retangular submetida à flexão simples. Se a gente tem o Y maior do que o HF, ou seja, a linha neutra aqui ultrapassou o limite da mesa, aí nós vamos calcular essa seção como uma seção T verdadeira. E nós vamos ver aqui como é que isso vai ser feito, tá? No caso da seção como uma seção retangular, ou seja, para uma seção T falsa, quando o Y, que é 0,8x, for menor do que o HF, tá? A gente vai proceder o cálculo normal, como a gente já estava acostumado, né? Só que para uma seção retangular de largura BF e altura Y, tá? Então, a gente vai pegar só esse elemento aqui, ó, para poder calcular aí os nossos esforços de compressão. E a armadura vai ficar lá embaixo, do mesmo jeitinho, resistindo aos esforços de tração, sem problema nenhum. Ok? Então, a gente vai calcular como a gente já vinha fazendo aí anteriormente. No caso da seção T verdadeira, que é uma seção T mesmo, o que é que a gente vai fazer? Eu vou passar aqui o roteiro para vocês, mas eu vou dar uma simplificada, só para vocês terem noção aqui de como vai ser. Então, nós vamos ter o elemento aqui em T, né? E nós vamos dividir isso aqui em 2, tá? Eu vou isolar aqui o miolo, digamos assim, de largura BW. E vou pegar e juntar essas duas abas aqui, que nada mais é do que BF menos BW. Tá aqui, ó, é esse elemento. Essas duas abinhas viraram esse elemento aqui. Então, o que é que eu faço? Eu vou calcular um momento que vai ser resistido por essas duas abas, por esses dois pedaços, e vou calcular uma armadura que é equivalente para esse momento inicial. E vou também calcular o que sobrar, né, do meu momento de cálculo, o meu momento residual, vai ser resistido pelo miolo aqui, que tem largura BW. Então, a gente tem que fazer esse cálculo aí em separado. Então, a gente calcula duas seções retangulares. Uma com o momento que vai ser resistido pelos dois bracinhos da viga T e outro que vai ser resistido pelo miolo da viga T, ok? Então, a gente vai ter essa diferença aí. E aí, eu vou passar aqui para vocês como é que a gente vai fazer esse roteiro. Então, no caso aqui da viga T, a gente vai calcular o momento principal, né? E o momento residual, ele vai ser calculado pela diferença entre o momento de cálculo e o que foi resistido pelo momento da largura colaborante, e a armadura vai ser a soma das duas armaduras que a gente encontrar para cada parcela desse momento, tá? Então, nós teremos aqui uma armadura, isso aqui vai nos dar uma armadura AS1, isso aqui vai nos dar uma armadura a uma taxa, né, de AS2, e a área de aço, então, vai ser a soma das duas taxas de armadura da viga T, tá? Só lembrando que tem que existir aqui uma armadura transversal mínima
de 1,5 centímetros quadrados por metro, né, para que haja aí a solidariedade entre a alma e a mesa do elemento, né? Então, para garantir que haja ligação, a gente tem que ter aqui uma armadura transversal de pelo menos 1,5 centímetros quadrados por metro, para não ter aí a ruptura entre os elementos, né? Para não ter um descolamento aí entre a largura colaborante e a viga, tá? Então, eu vou fazer aqui um roteiro para vocês de como que a gente vai calcular a armadura de flexão na seção T. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar o comportamento da nossa estrutura. O que é verificar o comportamento? É saber se a nossa seção ela é uma seção T verdadeira ou falsa. Então, a gente vai começar o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou admitir, eu vou assumir que a minha seção T é uma seção T falsa. Ou seja, eu vou assumir que a minha posição da linha neutra simplificada, ela vai estar na mesa. Então, assume-se que y é igual a 0,8 de x menor do que hf. Ou seja, a linha neutra está na mesa, tá? Para isso acontecer, o que é que a gente tem? A gente tem isso aqui. Temos aqui a viga T. E a linha neutra está passando aqui na mesa. Então, eu tenho isso aqui. De área efetiva aqui de contribuição. Largura desse elemento aqui é BF, tá? Então, assumindo isso, né, eu vou calcular o KMD. A gente não começa sempre calculando o momento fletuar dimensional, então a gente calcula o KMD, que é igual a MD dividido por BF vezes D ao quadrado vezes F CD. A resistência do concreto a gente conhece, a altura útil a gente também vai conhecer, né? O MD é o momento de cálculo e o BF aqui é a largura da nossa seção retangular, que agora não é mais BW, agora é BFT, tá? E aí, com o KMD, a gente vai calcular o nosso KX, tá? KX é 1,25 menos 1,9174 raiz de 0,425 menos KMD. Então, calculamos o KMD, a gente faz o cálculo do KX. Com o cálculo do KX, a gente consegue encontrar o valor de Y, né? Então, a gente sabe que Y é igual a 0,8 vezes X, onde é mais o KX, só fazer aqui uma observação. KX é igual a X sobre D, ou seja, X é igual a KX
vezes D. Então, eu vou pegar esse X aqui e vou substituir aqui no passo 4, ok? Então, nosso Y é igual a 0,8 vezes Kx vezes D, que é a nossa altura útil. Então, com o valor de Kx, a gente vai calcular o valor de Y. Se Y for menor ou igual a HF, essa nossa seção é uma seção T falsa. Se o nosso Y for maior ou igual ao HF, essa nossa seção vai ser uma seção T verdadeira. Então, a gente tem aqui que a primeira coisa que a gente faz é verificar o comportamento da seção T. Encontramos o tipo de seção T? Ótimo, agora a gente vai definir, né, a metodologia de cálculo que nós vamos ter a partir de agora. Se a seção for T falsa, nós temos um passo. Se a seção for T verdadeira, aí nós temos outro roteiro, tá bom? Então, vamos começar aqui pela seção falsa, tá? Então, para a seção T falsa, o próximo passo é calcular, né, o Kz para calcular a área de aço. Então, calcula-se como uma seção retangular de largura BF. Ou seja, a gente vai calcular como isso aqui, ó, é uma seção retangular de largura BF. Como a gente já admitiu que isso aqui era verdadeiro, nós já temos o KMD e já temos o valor de Kx. Se a gente já tem KMD e Kx, falta só a gente encontrar o Kz para encontrar, então, o valor, né, da área de aço. Então, o nosso sexto passo aqui é encontrar o valor de Kz, que é o nosso braço de alavanca adimensional. Kz igual a 1 menos 0,4 vezes o Kx. Com o Kz, a gente vem aqui... Opa, perdão, aqui é o 5. É o 5 e o 6. A gente vem e encontra a nossa área de aço, que é MD dividido por KZD FYD. O Kz nós encontramos, a altura útil a gente também vai conhecer, né? E o FYD depende aí do tipo de aço que nós vamos utilizar. Então, para a seção T falsa, é super simples e não muda muito o que a gente já fez até então. Vai dificultar um pouco quando for seção T verdadeira, que é a nossa novidade de hoje. Então, para a seção T verdadeira, aí o que é que nós vamos fazer? A gente vai calcular uma área de aço para um momento resistente, que vai ser aplicado, né, para uma seção retangular com a largura correspondente aos bracinhos. E depois disso a gente vai calcular o momento residual que vai ser resistido pela nervura. Então, deixa eu só escrever isso aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, calcula-se a área de aço para um momento
resistente aplicado a uma seção retangular de largura BF menos BW e após calcula-se o momento residual que será resistido pela nervura. Então, eu vou desenhar aqui isso aqui, né, é equivalente a gente tem aqui o miolo e os dois bracinhos. Então, somando esses dois bracinhos aqui, a gente vai ter o BF mais menos o BW, né? Aí nós vamos ter esses dois bracinhos. Droga. Isso aqui vai resistir a um momento aqui que eu vou chamar de momento M1, tá? Então, aqui, essa seção, ela resiste ao momento total, que é o nosso momento de cálculo, nosso MD. E o restante desse momento vai ser resistido pelo meu miolinho aqui. De largura BW, né? E uma altura aí que a gente vai descobrir qual é. Então, a gente vai ter aqui um momento M2 que vai ser resistido por essa parcela. Então, para cada momento desse, a gente vai ter uma armadura aqui respectiva. Essa aqui é a nossa área de aço do momento 1, né? E aqui, eu vou colocar de outra cor, vai ser a nossa área de aço do momento 2. A área de aço total da nossa viga vai ser o somatório da área de aço 1 com a área de aço 2. A gente vai ter isso aqui acontecendo, né? Lembrando que essa largura é BF, aqui é BF menos BW e aqui é o BW, né, que é a largura do miolinho retangular. Então, o passo de 1 a 4, que são esses passos aqui, assumindo que a posição da linha neutra está na mesa, né, o cálculo do KMD, do KX e do Y, eles não vão mudar. Vai mudar a partir de agora. Então, encontramos que a nossa seção T é verdadeira, né, a gente vai direto para o passo 5 aqui, para a seção verdadeira. Então, para a seção T verdadeira, a gente vai calcular o nosso momento principal aqui, o nosso momento M1, que é o momento que será resistido pela largura colaborante, tá? Então, aplicando o equilíbrio aqui nessa seção, né, aplicando as equações de equilíbrio, onde a gente vai ter aqui braço de alavanca, tudo bonitinho, nós vamos ter que o M1 vai ser igual a 0,85 vezes o FCD, vezes HF, que multiplica BF menos BW,
vezes D menos HF sobre 2, tá? Que aqui é o nosso braço de alavanca, o D menos HF sobre 2. O 0,85 FCD aqui é a nossa resistência, né? A nossa força lá, nossa resistência do diagrama simplificado. E aqui a nossa atuação, né? Então, isso aqui dá a força, o momento é força vezes distância. Então, isso aqui é a força que atua nos dois bracinhos, e aqui é a distância que a gente vai ter. Então, encontrado esse momento, nós vamos calcular a área de aço que será, né, necessária para resistir a ele, tá? Então, a gente vai encontrar a nossa área de aço 1. Como é que a gente encontra isso? É o nosso M1, que foi calculado aqui, dividido por FYD, D menos HF sobre 2, tá? Que é a equação que a gente vai utilizar para encontrar a primeira área de aço aqui do primeiro trecho, né? Que é da largura colaborante. Com isso, sabendo quanto é o momento e sabendo quanto é a área de aço, eu vou encontrar o meu momento residual, o M2. M2 é o momento de cálculo, o momento total que a gente tem que resistir, menos o M1, ok? Então, se eu sei quem é o M2, agora eu vou calcular KMD. Então, eu vou chamar aqui de KMD2, tá? Que vai ser o nosso M2, dividido por BW, que agora é BW, porque a gente está lá no miolinho, vezes o D ao quadrado, vezes o FCD. Tendo o KMD, a gente calcula KX, né, e KZ. Então, KX menos KMD e o KZ, que é igual a 1 menos 0,4 KX. Depois disso, nós calculamos a área de aço, eu vou chamar aqui de KX2 e KZ2, tá? A área de aço 2, então, vai ser o M2 dividido por D, KZ2, FYD. Por fim, então, nossa área de aço total, né, vai ser droga. Eu apaguei e acabei escrevendo a mesma coisa. Nosso último passo aqui, que é o passo 2, vai ser encontrar a área de aço total na viga, que vai ser a área de aço 1 mais a área de aço 2. Então, a gente tem aí esses dois roteiros para se encontrar, né, a taxa de armadura através aí do nosso roteirinho, tá? Então, nós temos aí como calcular quando a seção T for uma seção T falsa, né, que são só esses 6 passos. Quando a seção T for verdadeira, aí são esses 12 passos, tá? Faz a verificação e depois a gente chega aqui até esse passo. Então, eu vou fazer aqui um exemplo só pra gente fixar, tá? E depois a gente conversa mais. Então, calcular a área de aço para uma seção T com os seguintes dados. Concreto de classe C25, aço CA50, BW 30 centímetros, BF 80 centímetros, a altura total da viga 45, a altura da mesa 10 centímetros e o momento aqui 315 kN. E aqui eu dei a condição, tá?
para o cálculo da altura útil. H menos D é igual a 3 centímetros. Então, a gente vai conseguir encontrar a altura útil através disso. Então, eu vou aqui colocar todos os parâmetros que foram dados na questão separadinhos aqui para facilitar nossa vida, tá? Então, nós temos um concreto de classe C25, quer dizer que o FCK do concreto vale 25 MPa. Então, o aço CA50, nosso FYK aqui vai ser 500 MPa, BW igual a 30, BF altura, a altura da mesa 10 centímetros, momento característico 315 kN/m e H menos D igual a 3. Então, D igual a H menos 3, 45 menos 3, 42 centímetros. Então, vamos fazer aqui, né, aplicar o nosso roteiro. A primeira coisa que a gente faz é verificar a verificação do comportamento. Então, vamos assumindo, né, que Y, que é 0,8x, é menor do que o HF, vou calcular aqui o KMD, tá? KMD, então, vai ser... Deixa eu fazer de outra cor, para ficar mais organizado. KMD é o MD dividido por BF vezes D ao quadrado FCD. Momento de cálculo 315 vezes 1,4. O BF 80 centímetros, isso em metros 0,8. A altura útil ao quadrado, 42 centímetros, então 0,42 ao quadrado. E o FCD, 25 MPa, que dá 25.000 kPa, dividido aqui por 1,4, que eu tenho que minorar essa resistência. Então, o nosso KMD aqui vai dar 315 vezes 1,4 vezes 1,4, dividido por 0,8, dividido por 0,42 ao quadrado. Dividido por 25.000. Então, nós temos aqui um KMD de 0,175. Esse é o nosso KMD. Vamos calcular aqui nosso KX, né? Para saber qual é o tipo da nossa viga. O KX é 1,25 menos 1,9174 raiz de 0,425 menos o KMD. Então, nosso KX vai ser igual a 1,25 menos 1,9174 raiz de 0,425 menos 0,175. Nosso KX aqui vai ser igual aí da resposta vezes 1,9174 1,25 menos 0,293. E aí nós vamos calcular, né, o valor de Y, tá? Y é igual a 0,8 vezes KX vezes o T, né, que é a nossa altura útil. Então, vai ser igual a 0,8 vezes o KX, 0,2913,
vezes o D, aqui eu vou colocar em centímetros, eu vou colocar 42, para já encontrar o valor de Y em centímetros, tá? Então, ponto 8 vezes ponto 2913 vezes 42, a gente teve aqui que o nosso Y foi igual a 9,79 centímetros. Então, Y foi menor do que o HF, que o HF foi igual a, foi dado, né, que era de 10 centímetros. Então, 9,79 é menor do que 10 centímetros. Logo, a nossa posição aqui da linha neutra do diagrama simplificado, do diagrama retangular, é menor do que a altura da mesa. Portanto, essa nossa viga T é uma viga T de comportamento falso, né? É uma viga T falsa. Se é uma viga T falsa, a gente vai continuar aqui calculando os outros dois passos que ficam faltando, KZ e a área de aço, tá? Calculando o KZ, então, vai ser igual a 1 menos 0,4 kx, tá? Então, o nosso KZ vai ser igual a 1 menos 0,4 vezes o kx, que foi de 0,2913. Nosso KZ, então, zero vírgula 88348. Com o KZ, nós vamos encontrar a nossa área de aço para essa estrutura. Então, a área de aço, MD, dividido por DKZD, FYD. Nosso momento era de 315. Então, 315 vezes 1,4 dividido por KZ, que foi o que a gente acabou de encontrar, 88348, vezes a altura útil, que foi de 42 centímetros, 0,42, vezes o FYD de 500 megapascal, que são 500 mil quilopascal, para ser compatível aqui com a unidade do momento, e o fator de minoração do aço, que é de 1,15. Eu vou só centralizar aqui um pouco mais. Então, nós vamos ter uma área de aço aqui, 215 vezes 1,4, 1,15, dividido por 0,88348, dividido por 0,42, dividido por 500 mil. Então, nós vamos ter aqui uma área de 27,34 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados, tá? Ou metros quadrados, perdão. Então, nós temos uma área de aço aqui de 27,34 centímetros quadrados para essa nossa viga T. E aí, a gente faz o detalhamento dela. Eu vou fazer o detalhamento dela aqui no PowerPoint para ficar mais bem feitinho, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou olhar aqui, vou procurar a minha tabela de flexão simples, que não tá aqui, que eu queria a área das barras.
Não tá aqui. Também não tá aqui. Pronto. Tá aqui a área das nossas barras, tá? Então, se a gente pegar aqui barras de 16 milímetros, a área de uma barra de 16, ela é de 2,011, né? A de 20, 3,14. A gente tem 27,34 centímetros quadrados. Então, se eu escolher aqui barras de 20, quanto é o nosso BW? BW 30 centímetros. Dividido por 3,142 vai dar 9 barras. Então, pegar aqui barras de 20, 3,142. Uma barra com diâmetro de 20 milímetros tem a área de 3,142 centímetros quadrados. Então, nosso número de barras aqui vai ser 27 dividido por 0,34 dividido por 3,142. Nós vamos ter aqui 8,7, que são 9 barras de 20 milímetros, tá? De diâmetro de 20 milímetros. Então, a gente tem que colocar essas 9 barras aí na nossa viga, na nossa seção T. Eu vou fazer assim, para eu desenhar aqui a seção T, tá? A seção T, ela tem 80 centímetros de BF e 10 de altura. Então, eu vou colocar aqui 1 de altura, tá? E aqui 8 de largura, tá? Para ficar 80 por 10. O nosso BW, a nossa altura total, é o BW, cadê? BW 30 centímetros, né? E a altura total 4,5. Então, o nosso BW aqui, ele tem 30 centímetros. E a altura aqui, 4,5. Que é a altura total da nossa viga T. Então, a gente tem isso aqui, ó. Nossa viga T é isso aqui, tá? Então, vamos aqui tirar o preenchimento. Só pra... E eu vou fazer isso aqui para ficar melhor de visualizar, ok? Vou colocar aqui de pretinho. Pronto. E aí, vamos colocar as nossas barras. Nós temos 9 barras de diâmetro de 20 milímetros. Ou seja, de diâmetros de 2 centímetros. Aqui a minha escala eu estou dividindo por 10. Então, é 0,2. Então, essas são as nossas barrinhas, tá? Eu vou dar um comprimento de 3 centímetros, né? Porque é viga. Então, deixa eu inserir aqui uma linha
de 3 centímetros, então é de ponto 3. A nossa primeira barra vai ficar bem aqui. E aí, ela tem que ser distante 2 centímetros, né, da próxima barra. Dois, 3, 4, 5, 6. Aqui, se a gente colocar mais uma, não vai caber, não vai dar os 3 centímetros, né? Aqui, ó. Não dá os 3 centímetros de comprimento, então a gente não pode colocar aqui. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão faltando 3 barras. Então, vou colocar um aqui. Um aqui. E um aqui pra esse lado, tá? Então, nós temos aqui a nossa viguinha T, tá? Detalhada aqui. Vou só tirar aqui esses espaçamentos. Aí, aqui tem que colocar a armadura transversal também, né? Eu acabei me esquecendo dela, mas tem que colocar. Ela vai fazer isso aqui. Tá? Então, aqui é a armadura transversal, aqui é a nossa armadura longitudinal. E a gente pode centralizar aqui um pouquinho mais. Não centralizou muito bem não, porque aqui o PowerPoint não está colaborando. Mas num desenho feito com escalímetro, né, feito na nossa vontade, dá certo, tá? Então, aqui a gente tem a armadura, né, 9 barras de diâmetro de 20 milímetros, que é o nosso detalhamento da viga T.